Olá, acelerados, sejam muito bem-vindos a mais um Pode Acelerar, em especial mês de agosto, Dia dos Pais. E hoje eu trouxe um tema muito importante para vocês, que é o tema paternidade e liderança, com dois convidados muito especiais, o Vinícius Jorge e o Leonardo Cortez. Se apresentem, por favor. Pode ir lá, Vini. Vamos lá. Meu nome é Vinícius Jorge, eu hoje sou pai da Isabel, com 20 anos, pai da Esther, com 16 anos, e para mim aí são duas meninas que me desafiam todos os dias, obviamente, né, com aprendizado, e para definir aí em relação a elas seria mágico, né, porque aprender com duas meninas, lá em casa eu sou cota, né, faço parte da cota, único entre 3 mulheres, e dentro hoje da Acelera eu desempenho aí um papel como time de sucesso do cliente, nessa experiência de trabalho, com acompanhamento, desde o momento da apresentação, prospecção, apresentação ali do projeto, o levantamento de necessidades, o briefing inicial, kickoff, até, em alguns momentos, a área de apoio mesmo aos projetos em andamento. Então, estamos aí nesse momento. Maravilha. Bom, eu também faço parte das cotas da minha casa, tá? Bom, eu me chamo Leonardo, eu sou o pai da Manu. Manu tem 10 aninhos. E ser pai, assim, é absurdamente surreal. Se eu puder conectar essas duas palavras, eu digo surreal no bom sentido, né? Aprendo com a paternidade, levo a paternidade para o meu dia a dia profissional, levo o meu dia a dia profissional para a paternidade. E Manu tá com 10 aninhos, né? Então eu já vivi alguns ciclos de aprendizagem ali com ela. E, nossa, é muito bacana. Se brincar, eu já vou chorar, viu? Já nem é pra começou chorar? direito. Já é pra chorar? Não vamos chorar agora, não. Mas, além de pai, né? Sou casado com a Luana, já são um pouco mais de 18 anos de relacionamento aí no total. E profissional de desenvolvimento humano, trainer, diretor de operações aqui na Acelere. E vai ser muito bacana falar desse tema. É um tema que não só mexe comigo, mas mexe com o Vini também. Com certeza. Conheço o Vini de longas datas e sei o quanto que a paternidade é algo presente ali para ele. E vai ser muito bacana fazer essa troca aqui hoje. Como vocês disseram, a paternidade muitas vezes ensina muita coisa que a gente pode usar na liderança, e na liderança muita coisa que a gente pode usar na paternidade. Eu queria que vocês falassem com relação aos valores. Vocês acham que os valores da família se conectam com os valores que a gente tem na empresa, ou tem uma diferença ali? Como que se aplica no dia a dia? Ana, que pergunta boa, tá? Eu te digo o seguinte, que os valores... Tem valores que são mais fortes dentro da família, no contexto pessoal, tem valores que são mais fortes ali no organizacional, porém há uma conversa muito bacana entre eles, né? Então, quando eu digo assim, respeito, é algo que eu bato nessa tecla porque foi algo que eu aprendi lá atrás, né? Com os meus pais, faz parte da nossa cultura. É algo que eu desço também para que Manuela possa aprender sobre isso, né? Então, a gente cuida, se preocupa com o tom de voz, se preocupa com o que a gente promete e entrega para ela, por uma forma dela ela entender o que é respeito na prática. Se a gente olha para o cenário profissional, isso conversa muito, né? Com aquilo que a gente combina ou não com os nossos clientes, aquilo que a gente precisa enfrentar uma situação mais desafiadora, seja com um colega de trabalho ou seja com o cliente em si, para solucionar um conflito, a gente precisa agir de maneira respeitosa. Então eu vejo que a gente consegue adaptar. E aí, a formalidade de um e a informalidade de outro, vamos dizer assim, a informalidade da família e a formalidade são detalhes que a gente precisa se adequar. Eu não posso criar uma formalidade dentro da minha casa muito engessada, como que muitas vezes acontece dentro de uma empresa. Mas eu preciso ter alguns ritos de, como é que a gente trata isso? Como é que a gente lida com isso? E o cenário não é mil maravilhas, porque tem coisas que a gente só aprende apanhando, né? E lá, Vini, como é que funciona? Olha, quando nós falamos de valores, né, assim como o Cortez apontou aqui, que são valores, obviamente, em muitos cenários universais. Traria, por exemplo, a cultura. Porque a cultura não é somente, quando nós olhamos o ambiente corporativo, aquilo que está escrito numa parede. Em muitos casos, num quadro, dentro de uma intranet da empresa, não. Cultura, para a gente, é aquilo que a empresa decidiu viver. Dentro do lar, é o mesmo cenário. Cultura não é aquilo que eu simplesmente falo para as minhas filhas, para minha esposa, mas é aquilo que eu decidi viver. Então, cultura é o que a gente vive no dia a dia, a atmosfera que a gente cria, o vocabulário que a gente usa, promessas que a gente pode realizar e cumprir, ou promessas que a gente pode fazer e não conseguir cumprir, fazem parte dos acordos. Então, dentro
respeitando, como o Cortez colocou aqui, né, o que cada ambiente tem, que é a informalidade e a formalidade, a cultura, principalmente, o respeito, traz muito sentido que eles estão em todos os ambientes. Mas não somente escrito em uma parede, escrito no papel, num quadro, mas aquilo que a gente decide viver. E aí a vida é a autenticidade. A autenticidade daquilo que eu vivo, muito mais daquilo que eu falo. Com certeza. Em todos os cenários, o exemplo é aquilo que eu faço. Sim. Em todos os cenários. Então, cultura traz muito sentido aí quando se trata de valores dentro da família e dentro da empresa. Eu trago isso com grande prazer no coração, porque viver a cultura faz parte. Sim. Dentro da cultura da nação, da cultura regional, ela está presente em vários ambientes. Então, viver a cultura faz parte de nós. Agora, como que nós decidimos viver é outro cenário. É diferente. O que está escrito na parede é diferente do que acontece lá realmente. O que não deveria. É. Não deveria ser diferente. Mas Entra o que de ser congruente, de ser coerente, né? O que eu digo é o que eu falo. Se eu me preocupo muito quando eu estou com a Manuela de ensinar as coisas para ela, mas não numa relação de poder, porque o pai é uma relação de poder, assim como a mãe também é uma relação de poder, mas uma relação de, poxa, ela pode aprender mais, ela me observando no trânsito. Por exemplo, eu não sou uma pessoa de xingar, mas imagina só, se eu cobro dela respeito, se eu cobro dela que não utilize palavrões e tudo mais, e se toda vez que eu tô no trânsito e acontece uma situação desagradável ali, eu xingo o motorista, eu xingo e não sei o quê, o fulano que não dá seta, eu tô mostrando para ela o pior jeito. Eu tô indo contra tudo aquilo que eu falo. Então isso, de uma certa forma, já começa a construir na cabecinha dela, ou na cabeça de qualquer criança, e assim, poxa, são 2 pesos e 2 medidas. Ele me ensina de um jeito, mas faz de outro. Então, só fazendo uma amarração que o Clivine falou sobre cultura, nós somos uma agente que vamos ser modelados o tempo inteiro, né? A criança vai repetir o que a gente fala, vai repetir os nossos comportamentos, e que sejam os nossos melhores comportamentos. Mas não é só as crianças e as filhas de vocês, né? Até mesmo os liderados de vocês. Quando estamos num ambiente corporativo, os liderados Isso acontece observam do mesmo muito jeito. mais. As atitudes dele vão ser de acordo com aquilo que Isso. vocês fazem. Aquilo Não que daquilo que vocês eu falam, que tá escrito na parede, tem um nível de importância muito menor. Aham. Justamente. E Dentro das instituições, o que a gente mais percebe dentro das empresas, principalmente quando se trata do liderado, ele sempre olha aquele que está uma cadeira acima dele. Aquilo que está escrito é aquilo que ele pratica, é aquilo que ele comunica, é aquilo que ele vive, isso independente da cadeira que está acima dele ou dos pares. Os liderados sempre vão observar o seu nível de liderança sênior, o seu nível de liderança acima, para ver se a ética, a cultura, o respeito estão não somente em um quadro moldurado, se eles fazem parte da comunicação, do vocabulário e da cultura da vivência do dia a dia. Excelente. E até esse exemplo que o Léo trouxe com relação ao trânsito, quando a gente está falando de uma empresa, às vezes, por exemplo, o líder cobra muito sobre a postura do liderado. Mas e a postura do líder? Sim. Como que tá com relação a isso? Esse é um ponto-chave, né? Se a gente parar para pensar, dentro da organização também, tudo vai perpassar ali. Imagina só, deixa eu só refazer aqui um pouco a minha fala. As inúmeras responsabilidades que estão hoje perpassando por um líder. Responsabilidade de entrega, responsabilidade de cronograma, de projeto, seja qual que for a missão daquela área ou daquela empresa. Logo, se você não tem um bom equilíbrio para lidar com tudo isso, as suas atitudes podem começar a denegrir não somente a sua imagem, mas até denegrir a imagem do negócio, do departamento, e não somente para o colaborador. E não que isso não seja importante, mas é essencial que os nossos colaboradores nos enxerguem na essência. E em algum momento, a gente vai pisar na bola. E se a gente pensa como líder que eles não estão percebendo isso, estamos enganados. As nossas equipes e os nossos filhos sabem quando a gente pisa Estou na te bola observando o tempo inteiro. antes de nós mesmos. Então, é momento da gente parar, refletir e dizer assim, por que não assumir o erro? Então, assim, nossa, eu já assumi muitos erros para a Manuela. Fazendo esse comparativo. Eu já pedi muitas desculpas para ela de coisas que eu prometi e não entreguei. Assim como na liderança eu também faço. Gente, desculpa, eu não prestei atenção nesse ponto. Foi falha minha a gente não ter avançado. Opa, não pontuei isso no cronograma ou no orçamento. Opa, isso aqui a gente não vai conseguir ter hoje. Mas fui eu que não coloquei. Então essa postura, assumir o erro, aproxima muito mais as pessoas do que distancia. Essa é a minha dica.
Isso é verdade. E tem alguma coisa que vocês erraram, assim, na paternidade, que ensinou pra vocês algo que vocês usam na liderança no dia a dia? A lista das 50 primeiras eu já vou começar aqui. Ordem alfabética ou cronológica, por favor. Ana, tem uma que, assim, eu vivi nos dois cenários, né? Então, tem momentos... Hoje isso é menos, mas assim, eu vou contar primeiro na paternidade, depois no trabalho. Tem momentos que eu cobrei da Manuela um nível de entendimento, de maturidade muito maior do que uma criança de 4 anos, por exemplo. E aí, quando eu percebo, eu já o fiz. Eu disse assim, ela só tem 4 anos. E aí vai desde uma cobrança, de um entendimento, de questionar alguma coisa que não foi feito. Mas é a intensidade, né? Então assim, poxa, será que eu não tô pegando pesado demais? Porque se a gente olha para o universo profissional, eu também já fiz isso acontecer em algumas situações. Onde eu imaginava que a pessoa já sabia daquilo. Onde eu imaginava que o profissional já conhecia todo o processo. E aí a gente pode linkar justamente com um nível de maturidade profissional, né? E aqui eu quero deixar bem claro, eu estou falando aqui de maturidade de idade quando eu estou dentro de casa, e aqui maturidade profissional, que não tem nada a ver, mas o erro está aqui, ó, em fazer as leituras, né? E em alguns momentos eu já me peguei errando nesse ponto, assim, poxa, e aí não necessariamente no ambiente de trabalho isso se dá com o aprendiz ou com o estagiário, não. Isso se dá com um analista que estava no meu guarda-chuva, com um supervisor, o coordenador que estava no meu guarda-chuva. Isso já aconteceu. E então, assim, hoje eu me policio muito para que eu não possa entregar algo tão pesado quanto a pessoa não possa segurar. Mas, assim, de primeiro, assim, orientar, alicerçar, fortalecer e dizer assim, não, isso agora pode. Opa, eu quebrando aqui o negócio. Isso pode, né? Isso é possível fazer. Então, esse tem sido um erro que já foi com mais frequência. Hoje eu sou mais atento. Eu me policio mais. E Manuela tá com 10 anos, né? Então, assim, agora eu tô querendo cobrar que ela tenha 15. Eu disse assim, cara, ela só tem 10. Então... Aí quando ela tiver 15, você vai querer que ela tenha 10. Que volte. Eu já tô nesse movimento. Olha, olhando para esse cenário, só um pequeno gancho do que o Cortez acabou de trazer, como eu tenho 2 filhas, a diferença é de 4 anos entre elas. Querendo ou não, por estarem com a idade próxima, às vezes a gente considera que elas têm o mesmo entendimento, a mesma maturidade. Apesar de estarem dentro da mesma geração, tiveram criações, criações, querendo ou não, diferentes, porque a primeira nasceu no primeiro contexto sendo a primeira neta dos 2 lados, a primeira bisneta dos 2 lados, então houve muita participação, um anseio, um desejo, uma proximidade de toda a família, e toda a família também participa da criação, não somente pai e mãe, também a família tem um contexto de participação nesse ambiente. E a que é um pouco mais nova, de 16, então às vezes a gente se pega, né, comparando as duas em termos de maturidade, de vocabulário, de inúmeros cenários nesse sentido. E isso, para o ambiente profissional, a gente pode correr o risco de achar, por haver uma proximidade de maturidade, a gente trata desiguais com igualdade. Ou iguais com desigualdade também. Então a gente tem esse temor dentro do ambiente corporativo. Mas eu traria aí de referência em termos de erro, comunicação mesmo. Eu acho que a comunicação muito próxima, porque por haver a necessidade, assim, a criação, obviamente, nossa de pais foi numa época diferente, um contexto diferente, um sentido diferente. E na nossa comunicação, muitas vezes a gente quer replicar algumas situações, alguns vocabulários, que para esse momento, e obviamente eu sou homem e elas são mulheres, então o vocabulário na mente feminina tem um peso diferente da mente masculina, que também para mim traz impacto. E às vezes eu acho que eu vou comunicar com elas da forma como eu gostaria de ouvir. E nem sempre é a melhor forma. É a melhor forma. E aí vem o desafio aí vem o que da comunicação assertiva. O que da comunicação assertiva, justamente para fazer com que eu consiga ser compreendido por elas. E lembrando, é um ambiente de informalidade. Então eu também tenho a possibilidade de ser formal demais de querer essa responsabilidade. E dentro do ambiente corporativo também, porque quando eu volto para o ambiente corporativo, eu também tenho uma dificuldade, não uma dificuldade, mas em alguns momentos, de trazer uma comunicação clara e assertiva para aquele ambiente. Em cenários assim de liderado ou
com o meu próprio líder, de ter esse desafio de comunicar claramente para que aquela pessoa possa compreender aquilo que é a minha necessidade de transmissão naquele momento. Qual é a ideia? Qual é o conceito? Qual é a comunicação? Qual é a principal informação que eu estou levando naquele momento? Então, esse é um pequeno detalhe que se torna um grande problema. Inclusive, a gente estava conversando em um momento de tempestade de ideias que a gente faz e que a própria Lohane trouxe para nós, né? Que comunicação, há 30 anos atrás, já se falava que era um problema nas instituições. Sim. E ainda hoje, 30 anos depois de inúmeros conceitos, livros, seminários, trabalhos, todas as empresas ainda trazem como o desafio da comunicação. E agora, ainda mais, vindo com o desafio geracional, que existe no meio, o desafio geracional entre lideranças e liderados, todo esse novo conceito, que também traz agora a adaptação da comunicação de acordo com a geração. Então, isso. Geração, canal de comunicação e tudo mais, né? E a geração da filha de vocês são bem diferentes da de vocês, né? O Vini tem uma filha de 16 e 20, o Léo uma de 10. Sim. E a gente vê que os líderes também têm muita dificuldade em lidar com as novas gerações. Sim. E qual que vocês acham que são os maiores desafios em lidar com as novas gerações? Nossa, essa pergunta é boa, né? Mas o maior desafio é a gente... Primeiro é a gente não rotular. Eu acho que esse é o primeiro desafio para nós que somos de gerações anteriores. Não rotular as novas gerações. A gente sabe que tem características que são básicas. A impulsividade em alguns pontos, a agilidade em outras coisas, ser mais resoluto. A gente já brincou várias vezes nos bastidores com relação ao pendrive, né? E para quem está nos ouvindo agora, o porquê do que a gente está brincando com o pendrive, né? A gente tem no nosso time pessoas jovens como você, né, Ana? Como a Duda também, que em algum momento não precisaram utilizar um pendrive anteriormente. Nem sei como utilizar um pendrive. Nem sabe como utilizar um pendrive. Então, isso foi pauta de alguns momentos nossos nos bastidores. E aí a gente traz aquilo. Peraí, não é porque ela não conhece um pendrive que isso traz algum tipo de desafio para a relação. Pelo contrário. Vocês vivem numa relação hoje que é tudo no drive. Tem uma forma diferente de fazer, né? Não é que tá errado, não é uma forma errada. Né? Então, por exemplo, aí eu vou abrir um parênteses aqui e vou puxar a Manu agora. Manu, quando ela tinha mais ou menos uns 5 aninhos, ela perguntou pra mim assim: o que você fazia quando você era criança? E eu ia contar, né? As brincadeiras na rua, eu morava no interior do Rio Grande do Norte. Então, assim, fui contar um pouco do meu contexto, né? Aí, televisão não existia, Netflix, não existia, era TV aberta, era o que tinha que passar ali e você assistia. No máximo, você conseguia alugar uma fita VHS, depois eu te explico o que é fita VHS. Uma fita VHS e assistir com alguém que tivesse um videocassete. Na minha casa não tinha videocassete. Então, assim, era a forma de você assistir algo sob demanda. Você locava um filme. E aí ela perguntou, aí eu falei tudo isso, ela disse, na sua época não tinha Netflix? Aí eu disse assim, não tinha YouTube. Aí eu disse, não. Nossa, devia ser muito chato ser criança na sua época. E aí, assim, ela nasceu com a internet. Ela já nasceu com esse movimento. Já faz parte do contexto dela. Então, tirar era desafiador. Eu acho que eu sou a última geração que nasceu sem internet e conheceu a internet. Então, assim, eu tô caminhando pelos dois mundos. Mas se me tirar a internet hoje, eu vou ficar ilhado também, porque hoje a gente faz tudo com ela. Hoje todo mundo usa a internet. Então, assim, o que eu tô fazendo com esse gancho? Né? É respeitar esse posicionamento. Não tem YouTube, ou não conheço um pendrive, como algo natural. Não como algo assim, porque você não sabe o que é a realidade. E que a gente escuta muito hoje das gerações mais antigas. Porque na minha época, o que é isso? Como que você não sabe usar um pendrive? Como você não sabe o que é pendrive? Um julgamento comparativo. Então, assim, eu acredito que esse é o maior desafio que as gerações mais antigas precisam ter. E eu tenho certeza que foi o desafio que, quando eu estava pequenininho, a minha geração anterior julgava também a minha geração lá atrás. Então, assim, eu vejo como o maior desafio a gente se policiar para isso. Dá pra brincar com isso, como a gente brinca? Dá. Dá pra ser leve, dá pra ser descontraído? Dá. Mas é um grande desafio, porque quando a gente vai pra dentro das organizações, a gente pode taxar um colaborador como: poxa, você não tá nem aí pra... Como assim você não sabe? Você não pesquisou, você não viu, desinteressado. Como que você nunca usou um pendrive? Como que você nunca utilizou um pendrive? E aí eu tô colocando uma história minha, um contexto meu, um desafio, porque, tipo assim, já é antigo, né? Porque hoje em dia é tudo drive.
e cobrar aquilo. Então, assim, eu acho que isso pode distanciar, ao invés de aproximar, pode distanciar as gerações. E uma outra coisa fundamental, né? A gente precisa olhar para a potencialidade das gerações. O que a sua geração tem de bom? A velocidade, o ritmo, a facilidade com vídeo, câmera, tudo mais. Isso é que a gente tem que explorar. Até mesmo porque isso vai continuar e vai acelerar ainda mais. E nós, que já estamos um pouco mais rodados do trecho, a gente tem que aprender a fazer isso. Justamente. Né? Então, assim, eu julgo que são esses bons desafios que a gente tem para gerações. E, mais uma vez, utilizar a nossa história como referência. Eu posso contar a minha história. Depois eu te conto. Como eu utilizava um pendrive e disquete. Eu tinha uma caixinha com disquetes, onde eu guardava arquivos, que eram um arquivo de Word, não cabia 15 arquivos de Word, dependendo da quantidade de dados que tinham lá, cabia. Mas você tinha que andar com muita coisa para caber dados. Eu posso utilizar isso como uma referência e como uma história. Não como isso sendo a minha verdade contra algo. Eu acho que esse é o nosso maior pecado. E você, Vini, tem alguma coisa? Em relação às gerações, a gente está passando por um movimento interessante agora, onde novas gerações, pela questão da agilidade, desse movimento disruptivo, onde muitas pessoas dessa nova geração estão assumindo cargos estratégicos dentro de algumas instituições, algumas como CEOs mesmo. E agora eles estão tendo a necessidade de liderar gerações anteriores. Pelo tempo de mercado, pelo conhecimento, terem esse... Então, hoje, para alguns profissionais, pensando agora no movimento corporativo, eu já tive debaixo de uma liderança, né, onde o meu líder era uma pessoa mais jovem que eu. Ainda assim, né, estamos hoje num contexto onde a nossa CEO é mais jovem que uma parte da equipe, mas alguém que a gente constantemente está com a mente disposta a aprender. Então, dentro do ambiente corporativo, independente das gerações, essa expressão que o Cortez trouxe aqui, né, que é não rotular primeiramente, é uma excelente contribuição, porque não rotular faz com que a gente chegue no ambiente disposto a aprender. E para mim é algo que faz muito sentido, porque para mim eu gosto muito de aprender como as pessoas aprendem, como elas se desenvolvem, isso independente de geração. E nos desafios, quando a gente compartilha esses desafios de gerações, né, eu tenho duas filhas da mesma geração que têm comportamentos diferentes, personalidades diferentes, comunicações diferentes, linguagens diferentes, com 4 anos de diferença. Isso é verdade. E só complementando aqui, e sai da geração, né? Tipo assim, sai da geração, não é a geração única informação. Depois disso, isso é até um conteúdo bacana que a gente utiliza hoje dentro dos workshops da Acelere, que é, a gente fala da importância do líder gerenciar bem as gerações que estão contidas ali no seu time, só que tem que ter cuidado para não rotular, não colocar todo mundo no mesmo pacote. Porque além da geração, eu tenho outras diversidades, que aí vem perfis comportamentais. Eu tenho os extrovertidos e temos os introvertidos. Eu tenho os que são mais focados em processos e outros que são mais focados em relacionamentos. E aí, se a gente for abrir essa esfera, a gente vai ficar conversando aqui por horas também, porque tem uma diversidade muito grande. Isso vai do ambiente. Com relação a isso. Vai do indivíduo e vai do ambiente. Então, é importante a gente olhar para gerações, é importante olhar para o indivíduo, entender ali suas preferências e suas particularidades dentro desse processo. E o Vini, eu queria só fazer esse complemento, ele amarrou muito bem. A gente tem que ficar atento a como as pessoas aprendem, porque esse vai ser o elo de ligação para que a gente não caia em nenhuma cilada ou não tropece nessa relação, seja de pai ou seja de líder-liderado. Isso, olhando para o perfil hoje como líder, a gente tem que perceber que, como líder, a gente tem, para mim, um dos principais, obviamente, a tarefas, né? Digamos que seja uma tarefa do líder, é elevar, ou seja, levar os seus profissionais, aquele que seu time lidera, a um próximo nível. E como que ele vai conseguir conduzi-los? A entrega de resultados, seja de uma meta de venda, seja uma meta de entrega, seja a entrega de um prazo, ou de uma meta, digamos aí, quando a gente trata de um time comercial, ou de um time de back-office. Ele tem que levar o seu time a entregar os resultados, que a cada dia a gente percebe que pelo mercado se tornam mais arrojados, porém ele tem que continuar a levar o time inteiro. E como levar o time sabendo que cada um tem um perfil diferente, uma condição diferente, uma comunicação diferente, às vezes um vocabulário diferente. Cabe do líder agora o papel de, compreendendo isso, trabalhar individualmente no desenvolvimento,
mas trazendo uma sinergia para todos. Assim como dentro de uma casa, a casa não funciona só com o pai, só com a mãe, só com um filho, com o outro. Ela funciona como família. Uhum. A família é que estrutura de uma casa. Dentro de uma empresa, não é o líder a única função. Sim. Ele precisa levar cada um dos profissionais que estão com ele para o resultado que primeiramente veio de um estudo de mercado, veio de um desejo de crescimento, para que esse resultado possa agora ser compartilhado com o time e cada um tenha sua parcela de contribuição. Seja no desenvolvimento, seja na entrega, seja na participação ou no acompanhamento. Então, esse desafio de entender agora, principalmente trazendo para o líder, né? Pensando no líder. Ele é o responsável por transmitir essa comunicação de forma assertiva, clara e participativa. Eu acredito que principalmente participar. Assim como a paternidade é uma participação, a liderança é uma participação no desenvolvimento, na comunicação, na entrega de cada um que está ali dentro do time dele. E dá pra ter trocas muito interessantes, né? Eu posso te ensinar a mexer no Instagram, na câmera, no microfone. Você me ensina a mexer no pendrive? Sem o menor problema. Pequeno desafio, né, das minhas filhas, né? A minha filha mais nova, com 16, obviamente, nasceu principalmente nessa geração. Ela edita vídeos, assim, nos vários aplicativos. Eu falei, ó, me ajuda, porque assim, eu tenho noções de edição de vídeo em aplicativos de computador. Tem toda a sua lógica, mas para o celular muda o formato de tela, muda a localização das ferramentas. Então, assim, parte da noção que eu tenho de aplicação, de aplicativos, não se aplica 100%. Ó. E eu preciso, ó, me oriente da forma. Ela, não, isso aqui é simples aqui. Isso. E com, obviamente, o mundo digital, essa geração já nasceu com a probabilidade, uma facilidade muito grande de um pequeno manuseio, de um pequeno aparelho. A gente está acostumado com a tela maior, né? A gente é de uma geração que está acostumado com a tela de 14 polegadas para cima. Sim. A geração de hoje está acostumada com a de 6.7. Se resolve tudo ali dentro. Se resolve tudo aqui. Então, se adaptar essa linguagem para o aprendizado também é um desafio do líder. Assim como na paternidade. Sim. São muito parecidos os desafios. Os desafios, sim. E vocês acham que evoluiu a forma de ser pai, a forma de ser líder? Por exemplo, o pai de vocês provavelmente era diferente, tem atitudes diferentes que vocês têm hoje com as filhas de vocês. Como que vocês acham que foi? Quais são as principais diferenças? Boa pergunta. Na minha opinião, o ser humano ele vem evoluindo ao longo das décadas de todo o tempo, é fato, né? Tô com 40 e vou fazer 43. Então, desde que eu me entendo por gente, eu escuto as histórias do meu bisavô para com meu avô, do meu avô para com meu pai e as do meu pai para comigo. Existe uma diferença muito grande. E esse estilo de paternidade, ele é moldado diretamente pela cultura de cada época, né? Então, eu já ouvi muitas vezes, homem não chora. Porque antigamente o sinônimo de força era não chora, não, você tem que segurar, você tem que segurar. Então, por várias vezes eu já vi, por exemplo, meu pai chorando nos bastidores. Mas ele tinha que se fazer de forte, porque era aquilo que ele aprendeu. Então, eu fazendo explorando essa questão da evolução do ser pai, hoje estamos num movimento onde há uma abertura maior para que o pai entre, há um convite maior para que o pai, né, diminua ali o peso da rotina e dos desafios que a gente sabe que a mãe tem, e a gente não vai questionar isso, eu não vou questionar, assim, é diferente. Para a mulher é um desafio maior em tempo, em intensidade, energia e tudo mais, e a maternidade é maravilhosa, eu vejo ali da minha esposa mesmo, né? Ela fala assim, amo ser mãe, e entendo as dores e as delícias de ser mãe. Assim como eu vi da minha mãe também. Então, assim, é muito do momento. Então, assim, a paternidade vem evoluindo. Então, hoje é um convite maior. Hoje o pai pode entrar mais se ele quiser. Eu te digo que com a minha experiência, eu sempre ouvia assim, o pai se torna pai quando o filho nasce. Que é o primeiro contato ali. Comigo foi antes. Essa ficha para mim caiu antes. Depois eu exploro esse assunto em específico. Mas eu quero fechar essa caixinha. Então, evolui-se como um pai, hoje evolui-se mais como um pai porque há um espaço para isso. Os pais conversam mais. As mães agora conseguem até trazer também, né,
cobrar, e tem que cobrar mesmo, para que o pai seja não só participativo, mas para que cumpra as atividades que são necessárias. E aí, quando eu olho para a liderança, é do mesmo jeito. Opa, o estilo de liderança mudou porque as necessidades das pessoas hoje são diferentes. Antes existia aquele estilo de liderança mais taxativo. Manda o que eu falo, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Até na paternidade também, né? E até na paternidade. Então, isso foi por água abaixo. Então, assim, hoje, a empatia e a capacidade de escuta são habilidades que, em ambos os casos, se tornaram mais evidentes e mais necessárias para diminuir conflito, para poder gerar melhor entendimento. E, principalmente, a gente comparando pai e líder, a gente precisa agir de maneira muito coerente, como eu falei lá atrás. Não dá para eu ter 2 pesos e 2 medidas. Não dá para viver em 2 mundos. Tem uma hora que um dos mundos vai cair, que não é o real. Então, o estilo de liderança hoje precisa ser mais participativo, mais colaborativo, mais desafiador e fazendo um gancho com o que o Vini trouxe. A gente precisa, como líder, aprender como é que as pessoas aprendem e utilizar isso a favor do desenvolvimento dela. Como é que eu faço com que o João, o Francisco e a Maria se desenvolvam mais, né? E aí não é mais uma forma de falar, são 3 formas de falar. E a gente precisa aprender isso. E é o que a gente ensina dentro dos nossos workshops hoje. Sim. O quanto que a gente precisa ser multifacetado como líder para justamente garantir que as pessoas se desenvolvam, garantir que os resultados aconteçam. E como pai também. E como pai também. Posso que com as suas filhas você conversa de forma diferente com uma que com a outra. Vini trouxe esse exemplo muito bem de 2, né? De 2. E aí quando você olha lá para trás, o meu avô teve 9 filhos. Nossa. E eu tenho certeza que ele se comunicava com os 9 de maneira igual, assim, do mesmo jeito, para todo mundo. Porque era o que era mais dele. O formato dele e muito da época em si. Não tinha essa abertura. Apesar de eu até me lembrar, assim, de estilos, de coisas diferentes que ele fazia para um e para outro. Mas, assim, a regra era aquela. A cultura era aquela daquele momento. Então, nós precisamos ter esse jogo de cintura e não se adaptar a modelos rígidos. Essa é a minha... flexibilidade. Ter essa flexibilidade. Quando a gente olha para esse tema, né, o que vocês trouxeram, cenários onde a paternidade ela vem sendo método de paternidade durante um tempo, né? E, por exemplo, como história pessoal, eu não tive convívio com a minha paternidade durante uma parte da minha infância. Quando a gente faz essa correlação, né, talvez uma parte da infância ficou sem uma referência, né, em relação a como conduzir, como orientar, como conversar, como se comunicar. E trazendo isso, por exemplo, em termos de experiência, quando eu tive muito convívio com a família da minha mãe, né, ou seja, mais da família materna, então, que era um grande diferencial também, porque meu avô teve 4 filhas. Então, pessoas próximas também eram mais mulheres. Quando a gente olha para o ambiente profissional, muitas pessoas podem pensar, olha, eu não tive boas referências de liderança, como eu posso me tornar um bom líder? É quando existe uma decisão. Ou seja, como eu não tive tantas referências paternas, como me tornar um bom pai? Uma decisão. Nossa, é verdade. Essa é verdade. É como uma decisão. Né? Uma pequena fala, né? Como se tornar um bom pai? Eu sou pai quando meu filho nasce? Não, quando eu decido me preparar para ser um pai. Sim. Eu não vou ser o melhor pai quando ele nascer, mas eu estou me preparando para isso. Dentro do ambiente corporativo, no mesmo sentido, eu vou ser um bom líder quando? Quando eu estiver me preparando para isso. Independente das referências, das lideranças anteriores por quais eu possa ter passado, sejam positivas ou não tão positivas assim, a referência que a gente tem que ter é aquilo que eu desejo e olho para o momento como a melhor expressão, a melhor referência. Sim. Você me fez lembrar, Vini, de um profissional, de um pai. Ele é profissional e fala muito sobre paternidade, que é o Marcos Piangeres. Marcos Piangeres. Quem não conhece, dá um Google aí, joga na IA favorita e pesquisa sobre ele. Ele tem um livro, ele lançou um livro chamado Papai é Pop, para falar sobre a experiência dele como paternidade. Esse livro se transformou em um best-seller, ele dá palestras, ele tem grandes movimentos, ele é um profissional da área de marketing, inclusive. E ele tem um canal, tem todos os seus movimentos, e aí na história dele, Vini, conversa muito com o que você trouxe. Ele não teve pai, né? Ele foi fruto de um relacionamento da mãe dele e desse homem, desse pai, e foi um relacionamento rápido, e ele cresceu sem a figura do pai. E hoje ele é pai de 2 meninas, se eu não me engano, e ele conta, eu decidi ser o pai que eu não tive. Então pai é decisão mesmo, o que você decide fazer,
como você decide você e como que você quer fazer dali pra frente. Ele poderia ter todos os motivos do mundo por não ter tido pai lá atrás e ter seguido a vida de um jeito, mas ele seguiu de uma outra. Então, é um bom case de sucesso para que a gente como a também gente possa trata os explorar. dois ambientes, o ambiente familiar, temos famílias que são formadas e um pai, devido a uma questão de um novo relacionamento, se torna pai de crianças que já estão ali. Então, ele tem a decisão De ser pai a partir daquele dali. momento. Assim como a liderança para um movimento da empresa, para algum cenário, já existe uma equipe formada, é necessário uma transição, e alguém chega para liderar uma nova equipe. Sem um relacionamento, sem um vínculo, e é preciso que a necessidade de se ajustar para liderar aquela equipe, independente dos desafios corporativos, que a gente entende que cada empresa tem sua cultura. Isso a gente não está colocando em questão, mas a decisão da liderança e a decisão da paternidade é algo individual. Sim. Então, É verdade. é algo individual. E tem uma participação muito maior dos pais agora na vida das filhas de vocês, dos filhos, né? E vocês acreditam que essa relação de pai e filho se torna mais difícil quando você trabalha em alguma empresa, quando você tem um cargo de liderança? Como que vocês conciliam esse cargo de liderança, que muitas vezes você tem que passar mais tempo na empresa, você tem que fazer hora extra, você tem que ficar mais tempo trabalhando, com os cuidados com a filha, que você tem que ver a apresentação delas, tem que ver a apresentação na escola, tem que ajudar a estudar? Como que faz essa parte? Vai lá, Vini, começa. Olha, isso para mim eu traria como um aprendizado, que foi uma oportunidade que eu não fui tão bem sucedido dentro de casa em alguns momentos. Então, assim, durante uma boa parte da paternidade, minha esposa participava mais. Eu não tinha, não vou falar tanta consciência, e talvez o conhecimento para realmente participar. E até as necessidades que a gente tinha no momento, o desafio do profissional exigia muito mais e a gente ficava distante. Então, em alguns cenários, eu tenho uma oportunidade, eu teria um case para contar como não fazer dentro de casa, como não fazer justamente por isso, porque em inúmeros momentos eu já tive percas por causa disso. E o quanto a gente percebe que hoje parte do desenvolvimento, você poderia ter feito parte daquele sucesso. Então eu diria hoje é um aprendizado e não uma frustração. Eu trago mais como um aprendizado de que eu poderia ter contribuído ainda mais para que o sucesso fosse ainda maior, porque eu não vejo como fracasso. Esses momentos, mas como uma oportunidade. Olha, eu poderia estar mais presente. Dentro do ambiente profissional, existe hoje ainda assim uma exigência muito grande da disponibilidade, da produtividade, do tempo ali, das entregas. Sim, ainda existe, principalmente para algumas posições mais estratégicas, exige-se isso muito de algumas figuras. Porém, o que cabe, obviamente, ao profissional e ao ser humano, né? A gente tem que também ter essa possibilidade. Qual é a decisão dele? Aonde ele vai ter mais retorno, seja agora ou seja no futuro, essa dosagem. Então, eu traria esses dois sentidos aí. Boa. Quando você fala desses dois desafios, Ana, eu lembro de algo que sempre acontece lá em casa, né? Então, férias escolares, né? Então, por exemplo, estamos no mês de julho, Manu tá de férias, Luana tirou uns dias de férias também. E eu já tinha alinhado lá atrás que assim, julho eu não saio porque tem projeto, é um mês que ele é movimentado e tudo mais. E aí, por exemplo, eu recebi essa semana essa pergunta da Manuela, disse assim: papai, já que você não teve férias agora, você vai conseguir férias em fevereiro do próximo ano? A pergunta dela. Porque a gente já tá organizando uma viagem e tudo mais. Então, assim, qual foi ali nessa simples perguntinha dela, né? Poxa, vamos todo mundo junto, né? Não vamos ficar mais por aqui, ou pelo menos... E foi a primeira vez, assim, que eu me lembro que a gente ficou todo mundo em casa e gerenciando ali. Vai ali em Caldas, vai ali em Peri, faz um movimento aqui, outro ali. Mas a gente não saiu para nenhuma viagem. Então, eu percebo, assim, ela já preocupada com isso e abre o desafio nosso. Porque, por exemplo, quando se é pai, obrigatoriamente você fica já direcionado. Como é que eu vou aproveitar os meus meses de dezembro, e janeiro, fevereiro e julho com a família? E acho super bacana que tem algumas empresas que até priorizam isso. Opa, quem é pai, quem é mãe, prioriza nesses meses para justamente facilitar isso, porque vai ser um desafio não conseguir sincronizar isso. Então, assim, o meu maior desafio hoje, assim, no que eu vejo, assim, nesse equilíbrio de agendas, eles perpassam por isso, né? Mas é fácil de ser administrado, sendo feito com antecedência. Os desafios, às vezes, de buscar na escola. Então, quantas e quantas vezes a Manuela já foi a última a sair da escolinha. E, assim, eu não consegui sair antes. Então, eram trajetos distantes, aí vem um trânsito, vem um detalhe ou outro. E ela fala assim: papai, eu não gosto de ser a última a sair. Isso dói no coração, sabe?
Mas assim, são situações que a gente tem que administrar. Vai ter dias que eu vou estar lá rigorosamente às 6 da tarde, 6h10, vou buscá-la. Mas vai ter dias que eu vou chegar quase às 7. E a gente vai ter que vai levar uma bronca dela. E vou levar uma bronca dela. E assim, eu vou... E aí a forma como eu lido, né? Peço desculpa pra elas, falo que vou tentar e explico pra elas. Assim, Manu, quando a gente tá trabalhando, tem situações às vezes que eu não tenho como interromper uma agenda com um cliente que já tá se direcionando pro fim ou terminando um treinamento. Por mais que eu pense num plano B. E já teve plano B e C e D que eu tive que adotar, do tipo assim, Lu... Corre lá, tivemos um imprevisto aqui, a nossa reunião vai demorar mais de 1 hora. Então, aí ela que aí se deslocou, conseguiu pegar de Uber, e a gente conseguiu fazer. Então, assim, eu vejo que essa administração, ela é um desafio, só que eu aprendi a minimizar isso com boas conversas. Ser franco com ela, dizer assim, ó, tem coisas que tá no controle do papai, tem coisas que não tá no controle do papai. E aí, gerenciando isso. A mesma coisa no trabalho. Eu não posso simplesmente trazer as minhas agendas de responsabilidade como pai para interferir em todas as minhas agendas profissionais. E aí não é justo também isso. Então, por isso que hoje é importante a flexibilidade. Então, as empresas que investem em ambientes flexíveis, o líder que é flexível e compreende a realidade ali das suas equipes, a título de oportunizar, não, vai lá, leva seu filho para o médico, né? Trabalha de casa hoje, faz isso, faz aquilo outro, organiza e favorece isso, tem um ponto a mais, né, nesse quê de relacionamentos e promove ali que as pessoas estejam juntas. Então, poxa, já passei bons bocados quando o assunto é cumprir horário, cronograma, entrega. Inclusive, hoje, numas agendas de hoje mesmo, a gente teve que fazer uma rotina, uma divisão hoje. Eu disse assim, ó, não dá para eu levar vocês no médico, elas tinham uma agenda hoje, e eu ir pro meu compromisso profissional de manhã. Disse assim, vou deixar vocês no meio do caminho, vocês pegam o Uber, porque eu preciso chegar no meu compromisso no horário certo. E assim aconteceu. E aí, como é que a gente lida com isso hoje? Com muito mais tranquilidade, porque a minha esposa sabe, a minha filha entende, já tá com 10 aninhos e eu também. Então, assim, é muito mais simples. Mas por quê? Há boas conversas. Falando nisso, eu tô até pensando aqui, porque hoje muitas pessoas trabalham de home office. Muitos pais trabalham de home office. E tem uma vantagem, que você consegue acompanhar ali mais de perto. Mas também tem uma desvantagem, porque eu fico pensando, a Manu deve te olhar trabalhando e falar, ele tá aqui, ele não pode parar 1 horinha pra vir aqui? Você sabe que a Manu fazia isso? Ela já tá aqui, ele já tá aqui. Desse jeitinho. Foi na época da pandemia, Ana. E a pandemia foi todo mundo pego de surpresa, né? Manu veio para dentro de casa, as escolas fecharam, a gente deixou de trabalhar no cliente, foi trabalhar em casa. E o tempo todo ela entrava no quarto, e era para brincar, e era para tudo. E aí Sentar no colo do papai. E aí eu fiz os combinados com ela, eu disse assim, ó, o papai tá trabalhando e tudo. Eu disse assim, desenha o papai trabalhando, aí desenha o papai trabalhando. Vamos trabalhar com o papai, faz alguma coisa aqui. Desenha aí. Aí eu pegava esse desenho do papai trabalhando, aí eu disse assim, aí eu combinei com ela, disse assim, eu vou fixar na porta. No dia que esse papel estiver aqui, na hora que ele estiver aqui, é porque o papai tá trabalhando. Aí o papai não pode ser interrompido. Aí você sabe o que ela fazia? Ela abria a porta e vinha com uma xícara, um pires e uma xícara. Ela botava leite, pegava umas bolachinhas e botava Nescau e dizia assim, trouxe pra você. Aí eu me derretia. Como é que você não para? Como que eu não paro? Aí eu parava às vezes no meio da reunião. Gente, eu preciso mostrar. Eu virava a câmera, mostrava assim, eu acabei de receber aqui. Mas assim, eu fico vendo assim, o carinho, a vontade de estar junto. Assim, não pode brincar, mas eu posso levar uma comidinha pra ele. Deixa eu lá ver se ele tá paradinho. Se dá pra gente tomar um lanchinho junto agora. E aí, assim, tudo isso ia fazendo. Então, assim, acontecia, hoje menos, porque com 10 aninhos ela já compreende, já aciona menos. Tá na TV, tá assistindo uma série, tá assistindo um filme, tá assistindo alguma coisa. Mas mesmo assim vem, né? Eles ainda não têm a total ciência ali, né? A gente, inclusive, é responsabilidade nossa ensinar isso. A importância do trabalho, a divisão das tarefas, o que pode, o que não pode. Então, por exemplo, hoje a Manuela super entende. Então ela sabe, já teve momentos às vezes a gente não viaja, não consigo ir assistir o seu treino porque eu estou numa agenda profissional. E aí ela vai começando a entender qual é a importância que a gente deve dar para o trabalho. Isso é verdade. Nesse cenário, o tempo que nós passamos de pandemia também foi um cenário um pouco diferente, porque profissionalmente falando, a empresa que eu trabalhava na época da pandemia conseguiu se ajustar para que a gente executasse as atividades em casa, então eu fui para casa. E a minha esposa, na época, na função que ela estava, ela não podia ficar fora da empresa onde ela trabalhava. Então, ela ficava, todos os dias ela ia trabalhar e todos os dias eu ficava em casa. Então, durante aquele primeiro momento, com 2 crianças, né, na época estudando, uma com aproximadamente 10, a outra
10 para 11, outra com 14 para 15 anos, foi um desafio muito grande, né? Porque temas totalmente diferentes, né? Principalmente de escola, para dar o apoio não só na aula, que era online Sim. em muitos casos, mas no complemento da tarefa para duas, e dividindo essa responsabilidade com algumas atividades em casa, porque como a esposa estava fora, algumas atividades, obviamente, a gente tinha Sim. que ir suprindo até esse ajuste, e assim como o Cortez compartilhou, né? Compartilhar pela idade, elas tinham um pouco mais de maturidade, então me auxiliavam muito, e por incrível que pareça, naquele momento era interessante porque os profissionais do outro lado, principalmente os da escola, percebiam a participação dos pais. Percebiam quem participava e percebiam quem não participava. Sim. Então era um diferencial ter a oportunidade de participar, porque os profissionais, os professores da época, achavam interessante uma participação, se estavam acompanhando as atividades ou não. Às vezes eles estavam na aula, a gente passava, dava um Isso tchauzinho. tornava mais perceptível ainda quem participava e quem não participava. Então trouxe um respaldo muito grande em muitos momentos para elas, Uhum. em estarmos participando e, obviamente, para os profissionais do outro lado estarem ali nos acompanhando. Sim. E qual que é o maior legado que vocês querem deixar para a filha de vocês e também na empresa de vocês, com os liderados de vocês? Nossa, essa pergunta aí é para um TCC aqui. Deixa eu beber uma água. Bebe uma água aí que eu vou me preparar para respondê-la, né? Eu penso o seguinte, sabe? Eu sempre... eu e Luana, nós decidimos ter uma filha apenas. O assunto foi pro jurídico, esse assunto nunca saiu do jurídico. Filho, e tá tudo certo. E por que eu tô dizendo isso? Porque é algo que eu decidi. Eu disse assim, já que eu vou ter uma filha, que eu fique por aqui, nesse plano, o máximo de tempo possível e bem. Então, hoje, do investimento que eu faço em saúde, bem-estar, atividade física, tá muito pautado em como eu vou ter uma longevidade, como é que eu vou estar aqui de forma mais inteira, sem ser um peso, sem ser um desafio para ela no futuro. Haja visto que ela não vai ter outros irmãos. E o que eu espero deixar de legado para ela? Para que ela olhe o mundo sobre os olhos, sobre a ótica dela, assim, sobre a forma que ela decidir fazer, que ela seja muito autônoma para isso, que ela seja muito responsável, eu já observo muito isso hoje, e que lá na frente, ela, quando ouvir alguém contar uma história do pai dela, ela simplesmente tenha a seguinte percepção: bom saber disso, eu já sabia que ele era assim. Então, assim, eu quero deixar em vida que ela realmente me conheça, que ela saiba as minhas potencialidades, os meus acertos, os meus erros, e que ela construa o dela. Então, eu quero lá na frente, quando ela encontrar com algum colega meu de trabalho, ela, lógico, vai ser surpreendida por uma história nova, mas que isso não seja um fator novo, assim, para ela dizer assim. Então, eu quero que ela reconheça o pai dela sobre outros olhos e sobre outros olhares. É isso que eu quero deixar para ela, né? E viva a vida conforme ela decidir. Ela é uma menina hoje, mas vai ser uma mulher daqui na frente, e ela tem poder de decisão. Então, eu sempre ensino para ela assim, decida o que você quer. Não é como pai, como mãe, a gente decide o que ela quer, lógico, mas a gente já está começando a dar bons direcionamentos para que ela tome boas decisões. E legado para as equipes é um legado de construção colaborativa, é o que eu penso. Assim, eu quero que as pessoas olhem lá na frente, lembrem do Léo, do Leonardo, do Cortez, do Leandro. Leandro. Porque eu até sou chamado de Leandro também, tá tudo certo. Mas lembrem de mim como, poxa, um cara super parceiro, sabe? Parceiro para construção, parceiro para fazer, parceiro para chorar junto, se for o caso, parceiro para resolver as coisas. Eu acho que é isso que eu quero. Legado, palavra aí muito, muito forte. A água já desceu aqui, vamos lá. Olha, quando nós falamos sim de legado, além das experiências dentro de casa e profissionais falando, a gente também participa de uma vida de uma comunidade espiritual. Então, isso também impacta em muito o nosso estilo de vida. Sim. Então, primeiramente, o que, em termos de legado, que eu mais gosto, que o meu desejo é que elas tenham no coração um respeito, uma ética pela vida espiritual. Primeiro ponto, né? Porque eu acredito que isso faz muito sentido para mim e espero que faça sentido para elas. Então, a primeira parte do legado seria essa. E essa expressão que o Léo trouxe aqui, né? Que seria que quando ouvirem falar de mim para ela possa atestar, ele sempre foi tudo isso, mas eu acredito que tenha sido muito mais, porque vocês não conheceram. Então, que eu tenha mais relevância para elas do que para as pessoas de fora.
É uma expectativa que eu tenho em termos de legado na vida delas. E quando a gente fala de um ambiente profissional, é aquilo que a gente possa, assim, como eu falei, né, ver como as pessoas aprendem, que eu possa fazer parte da vida das pessoas em uma experiência de aprendizado, seja ela qual for, como líder, como liderado, como parceiro, como alguém próximo, então, mas como alguém que pôde participar com ela de algum momento importante da jornada dela. Eu vejo vocês construindo tudo isso que vocês falaram aqui, trabalhando com vocês. E agora eu quero fazer uma dinâmica com vocês. Eu vou mandar aí Ai, meu Deus. um código no WhatsApp para vocês. E aí vocês abrem esse código para vocês, pra gente dar o segundo passo da dinâmica. Só um minuto. Ele tem que tirar. Tá no Viva Voz, não, tá no modo avião. Eita, peraí, tirar aqui. É um código, gente. Calma. Eu tô tenso, tô igual aos meus alunos. Meus participantes de treinamento. Calma. Conheça essa letra. Conheça essa letra, meu Deus. O que é pra fazer com isso aqui, Ana? Para vocês lerem. Ai, Para vocês que estão em casa, o código que eles receberam é uma carta das meninas deles, que logo serão mulheres, que mostra, que comprova tudo isso que eles falaram com relação a esse legado que eles estão construindo. Agora é hora de chorar. E eles estão chorando. É uma cartinha da Manu que diz assim: papai, você é o melhor pai que eu poderia ter. Você é o melhor pai do mundo, eu te amo. Deixa eu apoiar o braço aqui que ele tá tremendo, gente. Pera aí. E assim, quando eu pedi a carta para elas, e eu ia digitar a carta para escrever para vocês. Só que quando eu vi o desenho da Manu, gente, não tem como. Quando eu vi a filha do Vini falou, não, mas peraí que eu tenho que passar limpo pra letra ficar bonita, pra ficar certinho. Eu falei, não, gente, se eu transcrever isso não vai ter graça, não vai ter a mesma coisa, não vai ter todo esse cuidado que elas estão tendo pra construir essas cartas. Nossa, fui pego de surpresa. Isso é um presente da Acelere pra vocês. Com relação ao Dia dos Pais, que tá chegando. Vini, fala alguma coisa. O Vini. É porque elas mandaram 2 cartas grandes, cara. Obviamente, já tem, pela idade, já tem um repertório maior. Então as cartas são grandes. Não consegui terminar de lê-las aqui, mas expressa um carinho, né? Que a gente não tem como definir, né? Não é um sentimento, não é um carinho, né? Uma oportunidade, eu colocaria como essa expressão, uma oportunidade gigantesca de poder fazer parte da vida de alguém nesse nível. Tem uma coisa que eu queria até encerrar aqui falando. Tem uma coisa que foi uma decisão. O Vini falou muito bem, decisão. Todos os dias eu digo pra Manuela que eu a amo. Eu digo e faço coisas para ela entender isso. E organicamente eu recebo isso aqui no meu dia a dia. Às vezes eu tô assistindo uma TV, ela passa por mim, me dá um beijo no rosto e fala assim, eu te amo. E isso me oxigena para dizer assim, poxa, tá no caminho. Ela se sente percebida, ela se sente amada, ela se sente querida, e é por mim, por Luana, é o que a gente... É a herança que a gente quer deixar para ela entender depois as relações que ela vai construir, seja de amor, seja de carinho, de afeto, de profissionalismo, tudo. Mas é em casa que ela vai aprender o máximo de coisas possíveis. Então, adoro receber essas cartinhas. Eu guardo todas, Manuela. Tudo que Manuela fez na escola. Tem uma caixa lá que eu só vou aumentando a caixa de ano em ano. Essa aí deve estar com ela e com a Luana. E agora, assim, com 10 anos, diminui essa questão de volume, né? Porque quando é criança é tudo mais lúdico, né? Nas escolinhas. Mas é algo que, poxa, guardo de coração. E às vezes a gente abre isso junto, a gente olha isso junto. Então, eu tô cumprindo a minha missão. É isso. E Vini? Olha, como o Cortez compartilhou, né? As expressões de carinho, de afeto, eu tenho isso comigo, né? Principalmente de meninas, são muito espontâneas, sinceras e intensas. Gostei disso. Espontâneas, sinceras e intensas. São intensas. Minha filha de 20 anos, até hoje, é normal para ela, é dela pular no meu colo, me abraçar, me apertar, me morder, normal. E ela já é uma moça grande.
Sim. De 16, um pouco menos, porque perfis diferentes, mas a de 20, ela é muito grudada. Então, isso é constantemente, né? Não são cartas que elas escrevem, mas são atitudes. Sim. Isso, no dia a dia, faz muito sentido. Por isso que eu disse que o que eu mais tenho desejo no coração é de que ela veja isso, né? Que eu possa ter essa boa referência em relação à vida delas. Como vocês estão tendo, porque, como eu falei, elas tiveram muito cuidado em escrever essas cartas. Ontem eu pedi as cartas para ela um pouco em cima. Falei, gente, será que vai dar tempo? Será que a gente vai conseguir fazer? Meio desesperada. E elas, com todo o cuidado do mundo, me mandaram tudo certinho, tudo lindo. E foi incrível pra Não isso. vazou nada, hein? Elas são Não. boas da gente, né? A pessoa só tem 10, hein? Só tem 10. Eu vou dar um spoiler, vem mais por aí, vem mais coisas que nós estamos preparando aí, mas agora vocês vão ter que esperar, agora tem que esperar. Tá bom, esperaremos, né? Vamos conter a nossa ansiedade. Tô contando só porque vocês são homens, que se me contassem, eu ia atrás pra saber o que era. Beleza. E o que vocês querem deixar hoje pra quem tá ouvindo, os pais que estão ouvindo aqui? Bom, uma frase rápida, né? E fazendo um gancho com tudo isso, né? Invistam tempo e energia na vida dos filhos de vocês. A gente sabe da importância de um pai, da importância de uma mãe, de tudo, todos são importantes, né? E levantando esse papel de pai, invistam tempo e energia, priorizem. Passa muito rápido. Vini vai falar isso com mais propriedade. Eu tô com a minha que tá com 10 anos, que eu segurei um dia no meu colo. E que hoje tá com 10 anos e tá construindo as relações dela. Hoje eu sou mais do que um pai, eu sou o treinador dela também, quando eu digo treinador no bom sentido, que acompanha os treinos, brinco, e ela gosta. Fez meu vídeo, fui bem hoje no treino. Então, assim, eu tenho um lugar de importância não só como pai, que preciso cobrar, que preciso estar ali, mas também como um parceirinho ali da vida dela, né? E é isso, invistam tempo, energia e prioridade. É isso. É um recado até difícil para falar, né, dessa experiência como pai, mas eu acho que o maior recado, repito aqui o que o Cortez disse, né? Invistam, vale a pena. É um recurso de tempo que a gente tem limitado. Então é um recurso mais limitado que a gente tem na vida, é tempo. E que, se bem investido, traz retornos que dinheiro nenhum pode pagar. Comprar, investir ou repor. Eu acredito mais sobre isso. Dinheiro nenhum pode repor a perca. É verdade. O prejuízo, ele não é financeiro, como poderia ser numa empresa. Pode entrar na recuperação, existem outras estratégias. Dentro do lar, ele é totalmente diferente. Invistam, vale a pena. Verdade. Nós tivemos uma troca muito boa aqui Obrigado, hoje. Ana. Quero agradecer vocês e desejar um feliz Dia dos Pais para quem está ouvindo o nosso podcast agora nesse momento. A gente vai postando vários cortes ao longo desse mês de agosto no nosso Instagram, então nos sigam no Instagram. Beleza. Obrigado, Ana. E a gente se encontra no próximo. Com certeza. Gostaram da cartinha? Nem tive como ler.